Saudações a todos, sou adicto, tô limpo aí só por hoje. Vou dar aqui a minha compreensão, né, do parágrafo 3, prefácio do Guia para Trabalhar os Passos. Bem, vamos lá, né? Cada capítulo inclui narrativa e perguntas. Beleza, já dá bem direto, né? Capítulo inclui narrativa e pergunta. Beleza, tem as perguntas e tem a narrativa, né? Beleza. A narrativa visa provocar reflexão sobre as perguntas, mas não pretende esgotar o assunto. É bacana a gente poder, né, ter os companheiros tiveram esse cuidado de deixar o prefácio, né, para nós, né, porque na minha compreensão o prefácio é a sugestão de Narcóticos Anônimos de como eu vou utilizar o guia. Né, tá no prefácio. Aqui no prefácio tá a sugestão de NA. Como é que eu vou utilizar o guia? Como é que utiliza? É sozinho? Eu respondo com o padrinho ou não? Como é que é? Para que serve a pergunta? Pois é, tá dizendo aqui que não é para escrever. Então tá toda aqui a sugestão de NA para me utilizar o guia. Aí aqui já diz que a narrativa é para provocar reflexão sobre a pergunta. Então tem a pergunta lá do texto, né? Tem as perguntas, né? E a narrativa é onde eu vou refletir a pergunta. Tá lá a pergunta e a narrativa vai me dar uma direção da resposta. Né? Ela tá lá a resposta, né? No meu modo de entender. Só que para não fechar, né, ali uma coisa muito fechada, aí dizem, né? Mas não pretende esgotar o assunto. Mas não quer dizer que eu vá colocar da minha ideia. É porque tem informações em outras literaturas de NA, né? É porque é o seguinte, eu preciso mudar a minha maneira de pensar, ou então eu volto a usar. Tá lá no primeiro passo do texto básico. Mas eu vou mudar para qual? Né? Então é mudar para a experiência de NA, porque é uma experiência que funciona. Está comprovado já que funciona. 150 países, né, em 60 e poucos anos, né, e mais de milhares de adictos se recuperando nesse programa. Então é sucesso, né, garantido, né, tal, né. Então eu preciso mudar minha maneira de pensar para essa daqui, no sentido da recuperação do meu problema de droga, né? Eu quero parar de usar droga. Eu tenho que mudar meu pensamento para esse aqui. Beleza. Se eu não mudar, eu vou voltar a usar, certo? Experiência comprovada também, né? Então, eu entendo aqui, né, que a reflexão, né, da pergunta é na narrativa. Vem a pergunta, o que a dicção representa para mim? Aí eu vou refletir aonde? Lá na narrativa. Eu vou ver lá na narrativa o que a dicção representa para mim. É assim que eu estou entendendo. Vai seguindo aqui, ó. Existe uma diferença de pessoa entre a narrativa e as perguntas. Isso aqui é mais didático, né? A narrativa é escrita na primeira pessoa do plural, nós, de forma a promover a unidade naquilo que temos em comum, nossa dicção e recuperação. Então, reforça, né, que na narrativa, né, tá a experiência de NA, né? Tá aqui, ó. Olha, a narrativa é escrita na primeira pessoa do plural, é nós. Então, o texto, ele tá no nós. Ele tá na experiência comum de Narcóticos Anônimos. Então, é a experiência de Narcóticos Anônimos. Está lá na narrativa, né? Foi aquelas folhas avulsa, né, que foram mandadas para lá na década de 80, né, que os companheiros do comitê tiveram todo aquele trabalho de catalogar e tal. E aí o que eles viram que era comum, é comum em que sentido? No nosso propósito aqui. Qual é o nosso propósito aqui? Adicção e recuperação. Não é passeio, não é amizade, não é festa, não é relacionamento, não é dinheiro, não é educação, não é saúde. É adicção e recuperação, tá? Que é isso que é comum aqui no NA. Pelo menos é o que está dizendo aqui, eu acredito nisso, né? Aí vem. As perguntas são escritas na primeira pessoa do singular, eu. Então a pergunta é eu. Né? De modo que cada membro, ao utilizar este guia, possa personalizar o trabalho. Ou seja, o que é personalizar? Posso modificar, se eu quiser, eu posso modificar o trabalho. Né? Tipo assim, o trabalho do comitê de literatura, e a resposta está lá no texto. Mas se eu quiser personalizar, eu posso escrever, né, o que eu quiser, eu posso escrever o que eu quiser,
né? Agora, a experiência de comum está lá na narrativa. Beleza, isso para mim está bem claro, né? O Guia para Trabalhar os Passos é uma obra complementar ao, né, Isto Resulta, né? Tá aqui em asterisco, escrever em inglês, mas é o Isto Resulta. Então é uma obra complementar. Então tem o Isto Resulta e o guia complementa o Isto Resulta. Beleza. Este trabalho contém uma discussão mais abrangente sobre cada um dos 12 passos, ou seja, quer dizer que é mais abrangente. Então tem o guia. Ah, poxa, o guia não, o Isto Resulta. O Isto Resulta tem muita informação, muito legal e tal, beleza. Mas o guia ele é mais abrangente. Tem o texto básico e tal, que é bacana, sei o que tem. Mas o guia ele é mais abrangente. É o que está dizendo aqui. Ou seja, ele abrange mais informações, eles coletaram mais experiências. Pelo menos é o que eu entendo. Sobre abrangente é nesse sentido. Né? Aí vem, informações adicionais sobre recuperação podem ser encontradas em outras publicações de NA. Olha aí, não fecha, não está fechando que é só no guia. Não fecha, em momento algum na literatura e vai fechar assim que seja só no guia e tal. Só. Tá aqui, não fechou, né? Pode botar. Se não compreendermos algum termo empregado neste livro, devemos utilizar o dicionário. Então, aqui é a única literatura, assim, a única coisa que o NA sugere, único que não é do NA, é o dicionário. Digamos, se eu não entender uma palavra ou algo assim, é sugerido buscar o dicionário. Aí qual é o meu trabalho? Poxa, eu li uma palavra aqui, não entendi direito, estou na dúvida. O meu trabalho é buscar o dicionário para tirar dúvida. Não posso ter dúvida, o caso aqui é de vida ou morte. Ou eu me recupero ou a dicção me mata. Então, vou ficar com dúvida? Então, não dá. Então, é isso que eu entendo. Esse tópico aqui, né, ele é bem bacana, bem legal, né, porque eu demorei um tempo, né, demorei uns 10 anos, né, para entender esse tópico aqui, que eu ficava respondendo da minha cabeça, né, eu ainda não tinha entendido ou acreditado, passava meio despercebido, até porque falava-se muito isso, né, eu ouvia-se muito isso, né, que era responder lá o que viesse da minha cabeça, eu respondesse lá, né, e tal. Então era assim que eu fazia, né, e eu não alcancei a verdadeira liberdade, né? A verdadeira liberdade de dicção, né? Eu fiquei livre, sim, mas não a verdadeira liberdade, né? E agora, né, que eu estou despertando que a experiência, né, a pergunta, né, eu reflito a resposta lá na narrativa. Por quê? Porque a narrativa é a experiência comum de NA, a dicção e recuperação, está lá na narrativa. Agora, né, não esgota o assunto. Então quer dizer que tem que botar só como é na narrativa? Não. Mas aqui embaixo ele diz que eu vou encontrar mais informações na experiência do NA, né? Por quê? Porque eu vou botar da minha cabeça, pô, o que é a dicção? Eu vou botar o que eu penso, pô. Não, pô. Se eu já soubesse, então eu não tinha vindo para cá, pô. Então eu tenho que tipo assim, uma resposta baseada na experiência do NA. O que a dicção representa para mim? Eu tenho que me identificar com a experiência do NA, porque eu não sei o que é. Aí eu vou botar o que eu acho que é insanidade. E era assim que eu fazia, mas porque eu não sabia. E agora não. Agora eu já entendi, né? Que eu preciso puxar a resposta da experiência de NA e internalizar essa resposta para mim, como minha. Né? E é isso que eu estou fazendo. Né? Agora, se eu quiser escrever o que eu quiser, né, é livre. Não é obrigado. Isso aqui é só a experiência dos companheiros como eles fizeram. Eles fizeram assim. Se recuperaram dessa forma. Agora, eu posso fazer de outro jeito? Pode. Só que o jeito do NA está garantido. Outro jeito não está garantia nenhuma. Né? Os 12 passos é uma garantia de sobrevivência, a dicção, uma doença mortal. Então, se eu fizer de outro jeito, não tem garantia. Né? Pode dar certo? Pode dar, mas não tem garantia. Né? Os 12 passos é garantido. Então, essa aqui que é a minha compreensão, né, desse parágrafo. Tamo junto, valeu. Mais um dia aí para nós. Só por hoje.